Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar na primeira parte do Salmo 13. Os irmãos atentem aí para a leitura dos primeiros versículos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Meus irmãos, este é um salmo de Davi que representa o caso e a cura da sua alma abandonada. Então não sabemos exatamente qual foi a ocasião em que este salmo foi escrito. Mas Davi aqui, ele reclama de Deus, que deve ter se afastado dele na sua compreensão, que o demora a aliviar. Ele ora para que Deus considere o seu caso e o conforte, e assegura-se então de uma resposta de paz, e conclui então o salmo com alegria e triunfo. Então, em aflição, Davi está aqui derramando a sua alma diante de Deus. Nós vamos dividir esse salmo em 3 destaques. Hoje veremos 2, amanhã nós veremos mais um. O primeiro destaque desse salmo aqui são as queixas de Davi. Davi aqui, então, em aflição, ele se queixa diante de Deus. E a sua primeira queixa é da dureza de Deus. Então, ele pensou que Deus tinha esquecido dele, que Deus tinha esquecido das suas promessas para com ele, do pacto que tinha para com ele, do amor que Deus havia e vinha demonstrando a ele sempre, inclusive era a expectativa dele, esse amor de Deus para o seu futuro, e ele também achava que Deus havia esquecido, então, deste homem que estava precisando de alívio e socorro. Então Deus escondeu aqui o seu rosto dele, segundo a sua compreensão, e ele que desejou então esse conforto interior de Deus, que ele sempre costumava ter. De fato, irmãos, às vezes Deus esconde o rosto dos seus filhos, para deixá-los no escuro, e isso certamente com propósito a respeito desses servos dele mesmo, né? Isso certamente nós devemos tomar seriamente em consideração, mais do que qualquer dificuldade externa. Ou seja, não podemos esquecer de que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, esse propósito dele é mais importante do que a aflição que estejamos passando. A sua segunda queixa aqui é a sua própria inquietação. E aqui 2 aspectos a considerar. Ele estava esgotado com os próprios cuidados que ele estava tendo em relação ao seu problema. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Ele estava esgotado pensando no que fazer diante das suas angústias. Talvez a falta de um amigo que pudesse aconselhá-lo, em que ele pudesse confiar, ou talvez ele mesmo fazendo tudo quanto tentou resolver o seu problema e ele não encontrou solução para isso. Então, os cuidados ansiosos são problemas pesados demais, com os quais muitas vezes carregamos mais do que nós necessitamos, né? Então, o segundo ponto aqui em relação à sua própria inquietação é que ele estava sobrecarregado com a sua tristeza. Estou com tristeza no coração cada dia, parte B do versículo 2. Então, diante do problema que ele estava passando, ele tinha uma disposição de tristeza, de se abater diante desses problemas. Então, cada dia trazia uma nova ocasião para o seu sofrimento. Sua terceira queixa aqui foi investida dos inimigos. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É o que ele fala aqui na parte C do versículo 2. Então, sua preocupação é para que seus inimigos não prevalecessem contra ele e nem se alegrassem com a sua queda. Então, disso ele se queixou com, certamente, o reflexo da desonra a Deus e do poder de Deus e das promessas de Deus. Ou seja, a vitória do inimigo aqui sobre ele era a vitória sobre Deus, era a sua compreensão. E esse era um ponto de argumento dele com Deus. Então, se o Senhor não o livrasse, certamente também o inimigo estaria tendo vitória sobre Deus.
Segundo aspecto a se destacar aqui neste salmo, que eu quero considerar, é que por conta das suas queixas, então Davi ora a Deus por livramento. Então as suas queixas provocaram as suas orações. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos. Então quais foram as suas petições? Foram 4. Que o Senhor fortificasse a sua fé, pois a fé é o olho da alma, com o qual se pode haver acima das circunstâncias adversas. Como quem diz, Senhor, permite que eu olhe além dos meus problemas atuais, que eu preveja então a solução desses problemas. Mas ele ora a Deus também para que o Senhor o guie no seu caminho. Permite que eu olhe ao meu redor, para que eu possa evitar então as ciladas dos inimigos. Em terceiro lugar, ele ora também para que Deus refresque a sua alma, refresque a minha alma com a alegria da tua salvação. Senhor, dispersa então essa nuvem aí da melancolia que está sobre mim. É dito que aquilo que revive o espírito abatido aclara os olhos, e isso está evidente em Esdras capítulo 9, versículo 8, que diz assim: agora por breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escape, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ele está falando quando Deus dá um pouco de vida na servidão, isso é iluminar os olhos, poder ver a solução de Deus e o favor de Deus no momento da angústia. Então, seu quarto motivo de oração é para que o Senhor, então, providenciasse alívio imediato. Por 2 motivos. Se Deus não desse esse alívio imediato, ele conclui que iria perecer. Eu devo adormecer na morte. Eu não posso viver sob o peso todo desse cuidado e dor que eu estou passando. Então, precisava contemplar e sentir o favor de Deus. Portanto, irmão, nada é mais mortífero para uma alma do que sentir falta do favor de Deus. E nada é mais revivificante do que o retorno desse favor. Então, ele pede aqui para Deus agir rapidamente. O segundo motivo que ele pede para Deus agir rapidamente é que ele conclui que seus inimigos então iriam triunfar sobre ele, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, para que os seus inimigos não fossem gratificados com a sua queda. Então, isso satisfaria o orgulho e a malícia dos seus inimigos. Então, se Deus não respondesse a ele, ele entende que morreria. Então, todos os seus adversários iriam se alegrar e exultar com o que aconteceu ou que iria acontecer com ele. Então, os que se aproximam de Deus em oração devem crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está em Hebreus, capítulo 11, o versículo 6. Então, aqui na nossa conclusão, aplicação, irmãos, aqui nós vimos o espírito agitado dar vazão aos seus sofrimentos, mas especialmente dar vazão a eles no trono da graça, onde temos a certeza de encontrar então alguém que é afligido na aflição do seu povo e se incomoda com o sofrimento dos seus servos. Então lembre-se e creia, Deus está aberto às nossas súplicas. Segundo, as grandes aflições testam a nossa paciência e muitas vezes acabam por cansá-la. Mas os que esperam no Senhor não devem perder a esperança de solução para os seus problemas. Em terceiro e último lugar, saiba que o nosso quarto, de joelhos, como Cristo recomendou, nós certamente teremos ousadia e acesso a Deus pela fé. Ali, com liberdade de expressão, nós podemos abrir o nosso coração a Ele. Essa é a recomendação de Jesus. Entra no teu quarto e ora ao teu Pai em secreto. Que isso nos estimule, então, a buscar a face de Deus no momento da aflição, que Ele certamente trará a solução que é melhor para nós. Que Deus aplique, então, essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.